A graça e a paz a todos, que você seja bem-vindo a mais uma live, que nessa noite você venha contemplar o Senhor, você venha entender que o Senhor, Ele é muito mais do que pedimos ou pensamos, que o Senhor venha te consolar aí na sua casa, que você venha buscar ao Senhor junto conosco, e quero te convidá-lo nessa noite para adorá-lo, para engrandecê-lo, pois Ele é digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Feche seus olhos neste momento, peça para o Senhor, para Ele te abençoar, para Ele te dar a direção deste dia, deste culto, que o Senhor venha fortemente falar aos nossos corações. Senhor, te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor toma posse dos nossos corações neste momento, Pai. A nossa vida é Tua, Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, ó Deus, e sabemos que o nosso lar é um lugar de adoração, um lugar de bênção, onde o Senhor habita. Então, Senhor, que o Senhor possa andar junto conosco neste momento e que nós possamos adorá-lo com intensidade, ó Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, aleluia. Venha andar comigo, Senhor. Adore ao Senhor, você aí na sua casa. Senhor, na Tua presença neste momento. Deixa-te em Tua presença, quero transbordar o Teu amor, posto no selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de Ti em Tua presença, quero transbordar o Teu amor. Pois como selo sobre o meu coração, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o Teu amor me libertou. Eu quero viver nos Teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o Teu amor me libertou. Eu quero viver
Aleluia. Que o Senhor possa estar ao nosso lado todos os dias. Que você possa estar com Ele todos os dias de sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim.
Que Ele é santo, declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor nos ama e o Senhor sabe o que é melhor para os teus servos. Por isso, queremos te dizer que nós te amamos, Senhor, assim como o Senhor nos amou primeiro. Glória a Deus. Ele
nosso galardão. Seu amor de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em um peito acelerado. Não tenho peito pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Naquela cruz por mim e por você, para que nós fôssemos resgatados pelo amor, pela misericórdia e pela infinitamente bondade do nosso Senhor. Ele sabe de todas as coisas, pois Ele rompeu barreiras, Ele mudou a história das nossas vidas. Por isso nós o amamos, e por isso Ele nos ama, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso amado Pai, o nosso Deus. Nós te amamos, Jesus, infinitamente mais. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Espero que você esteja bem no conforto do seu lar, mas espero que também a mesma unção que nós estamos sentindo aqui neste momento esteja invadindo a sua casa agora, que o Espírito Santo esteja te visitando, e que independente do momento em que nós estamos vivendo, com restrições, com toque de recolher, mesmo que não usem esse nome, eu creio que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Hoje para nós aqui da Igreja Batista Voz de Cristo também é um mix de sentimentos, né? Nós perdemos nessa sexta-feira um grande e querido amigo, pastor Morelli, que por muitos anos caminhou aqui em São Caetano conosco, e Deus resolveu chamar ele para o descanso, e esperamos que vamos encontrar Ele na vida eterna. Então ficamos felizes pelo exemplo que nós tivemos aqui, pela pessoa que Ele foi, pelo pastor, pelo pastor, como todos costumam falar, um dos homens que eu mais vi empenhado em abertura de igreja e expansão do reino, e fazia realmente com amor. Então aqui nossas condolências à família, estamos orando para que Deus venha confortar não só o coração da família, mas de nós também que sentimos essa perda. E eu queria também mencionar aqui algumas pessoas que nós estamos orando. Os irmãos têm recebido aí na lista de oração que o pastor Arlindo tem enviado todos os dias. Continuem orando por essas pessoas, tá? As pessoas precisam realmente de um toque de Deus, da sua misericórdia, do seu milagre,
mas eu queria mencionar aqui a Alicia Andrade, a Sônia Silva e a Geralda Ribeiro, que estão em nossas orações também. Então, continuem orando por essas pessoas, por favor. Temos pessoas com Covid, infelizmente, pessoas em casos graves. Cada vez mais a nossa lista tem aumentado, mas também Deus tem dado graça e misericórdia a muitos. Então, continue firme nas suas orações. Vou aqui pedir para os meus amigos do Data Show, não é da Data Show mais, não é da mídia. Data Show é velho, né, gente? Vai me colocar, como que fala? Vai me denunciar a minha idade aqui. Mas meus amigos da mídia ali vão colocar ao lado aqui os dados bancários, o QR Code, para você poder fazer a sua contribuição. Você que trabalha já com o Pix, é só apontar o seu celular para a tela aí, ou usar os dados bancários que estão ao lado. Você que não faz parte da nossa membresia, não se sinta constrangido de ter que fazer alguma coisa. Nós aqui recebemos os dízimos de quem são os membros da igreja. Se você sentir no seu coração em ofertar, fique à vontade, dê liberalidade, mas não se sinta constrangido em fazer. Passados tudo isso, dados os avisos e tudo mais, eu queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do verso 35 ao 42. Lucas, capítulo 18, dos versos 35 ao 42. A minha Bíblia, que costuma ter um subtítulo aqui, diz o seguinte: um mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Curve as suas cabeças mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Que essa palavra venha frutificar em nosso coração e que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer que nós pedimos a ti, Senhor. Nos ensina a estarmos atentos aos sinais, nos ensina a estarmos atentos àquilo que o Senhor tem falado a nós, e nos ensina também a entendermos qual é a situação das nossas vidas e daquilo que nós vivemos nos dias de hoje. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou contar aqui um breve testemunho, né? Diante de tudo isso que tem acontecido, a gente tem se colocado a orar pelas pessoas e tudo mais. E muitas vezes eu me pego me questionando a respeito do que realmente Jesus quer que eu ore. E numa desses dias aí, refletindo a respeito de algumas coisas, veio essa pergunta no meu coração, que é o tema da mensagem de hoje. O que você quer que Jesus faça? Se Jesus aparecesse para você agora, aí na sua sala, no seu carro, não sei onde você está assistindo este culto, no seu trabalho, talvez num leito de hospital, através do YouTube, pela graça de Deus também nós podemos espalhar essa palavra aonde quer que você esteja. Então imagine que Jesus ele se apresente para você agora e e pergunte a você: o que você quer que eu te faça? A primeira coisa que nós pensamos são as coisas momentâneas, são as coisas
mais físicas ou relacionadas a problemas que nós estamos vivendo. Então, se você está assistindo isso, ou se você tem algum ente querido enfermo, ou se você está assistindo isso num leito de hospital, tenho certeza que a primeira coisa que você vai falar para Jesus é: me cura, me tira deste lugar. Se você está passando por uma dificuldade financeira, você vai pedir para Jesus: faz um milagre financeiro na minha vida. E qualquer que seja a sua situação, você tem algo no seu coração que você vai pedir para Jesus. Por muitas vezes eu li esse texto e reli, e esse texto ele é bem conhecido e a gente dá ênfase em várias partes, mas uma coisa sempre me chamou a atenção. Por que que Jesus perguntou para aquele homem que era cego o que ele queria que ele fizesse? Parece tão óbvio. O cara está ali cego, pela sua cegueira ele está numa situação de miséria. Ele está jogado à margem de um caminho, de uma estrada. As pessoas passavam ali e ele pedia esmola àqueles que estavam passando. Então, óbvio que ao ouvir falar que o filho de Davi, o Messias, o prometido, aquele que tinha todo o poder para curar, seria óbvio que a primeira coisa que ele queria era que ele fosse curado. E numa das minhas, vou colocar reflexões, para não falar que eu discuto com Deus, eu estava refletindo com Deus, acho que fica mais politizado dessa forma, mas numa das minhas reflexões com Deus, veio no meu coração a seguinte pergunta: será que era tão óbvio assim? Será que aquele homem que estava acostumado a depender das pessoas, a pedir uma esmola para que tivesse ali o seu sustento, então a esmola era algo vital para a vida dele, se não fosse ali a ajuda das outras pessoas, pela condição dele, pela forma com que ele vivia, ele não conseguiria sobreviver. Então ele poderia até falar assim: Jesus, eu quero ter uma condição financeira melhor. Apesar de eu ser cego, eu já acostumei com isso, eu nunca vi. Então eu preciso de dinheiro, eu preciso de comida. Então eu queria, em cima desse texto, e depois nós vamos ver alguns outros textos, pensar o que nós queremos que Jesus faça para a gente. Porque muitas vezes parece óbvio aquilo que nós estamos precisando, mas para Jesus, para Deus, pode parecer diferente. Ou, no momento em que nós nos encontramos com Deus, nos encontramos e temos a oportunidade de pedir qualquer coisa, nós podemos desviar por um momento o nosso coração e pedir algo que não é tão óbvio assim. O primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos e refletir com os irmãos é: precisamos pedir para Jesus aquilo que ninguém mais pode nos dar. Precisamos pedir para Jesus aquilo que ninguém mais pode nos dar. O texto diz que esse homem estava sentado no caminho, ou seja, ele estava ao lado de uma estrada onde passava muita gente o dia inteiro, e como eu disse aqui, como nós lemos, ele estava pedindo esmola. Ele vivia daquela esmola, ele dependia da misericórdia das pessoas, ele dependia da bondade das pessoas em dar um dinheiro a ele ali, ou dar algo para ele comer, porque ele não conseguia sobreviver por sua conta. Os cegos naquela época, muitos deles eram marginalizados, porque não tinham função na sociedade. É um pouco difícil a gente falar um pouco disso, mas é exatamente, ele não podia trabalhar, ele sempre dependia de alguém para andar para um lado ou para o outro. Hoje, graças às tecnologias, à evolução de algumas coisas, os deficientes visuais eles têm uma autonomia muito boa, mas o que não acontecia naquela época. Então, aquele homem ele dependia de todo o sustento dele, toda a vida dele dependia da esmola que ele recebia. Mas quando ele fica sabendo que Jesus está por ali, ele começa a gritar, pois sabia que tinha uma oportunidade única. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ele começa a declarar e reconhecer que Jesus vinha da linhagem e, chamando ele de filho de Davi, ele reconhecia que Jesus era o Messias. Então Jesus pergunta para ele o que ele quer, porque ele poderia pedir qualquer coisa, ou ele poderia pedir aquilo que ele sempre pedia para as outras pessoas, uma esmola. E muitas vezes eu me coloco em algumas situações que quando eu me vejo pedindo algo para Deus, e depois de algumas reflexões eu vejo que eu não estou pedindo algo que só Deus pode me dar. Eu estou pedindo mais uma esmola. E quando eu falo que nós pedimos esmola, eu acredito que você às vezes tem o mesmo problema que eu, né? Não estou me colocando numa situação mais vulnerável, mas para que você entenda que muitas vezes nós vamos pedir algumas coisas para Deus que não só Ele pode nos dar, mas nós podemos conquistar com o nosso trabalho, com as nossas atitudes, e perdemos a oportunidade de pedir somente aquilo que Ele pode nos dar e pedimos esmola para Deus. E a esmola ela pode ser não somente financeira, mas ela pode ser, inclusive, uma cura física. Eu estou com um problema no meu joelho, na minha saúde, no meu coração, onde quer que seja, mas eu tenho um tratamento para fazer, eu posso fazer uma cirurgia. Lógico, Deus ele pode operar a qualquer momento o milagre dele, mas muitas vezes nós nos colocamos numa situação em que Ele pode agir de outra forma, os milagres podem acontecer de uma outra forma, e nós supervalorizamos aquilo, principalmente quando falamos de questões financeiras. Nossa, quantos de nós em 2020 paramos e olhamos e falamos assim, nossa, só por um milagre de Deus eu vou sair dessa situação. Eu não estou falando que Deus não pode agir com milagre financeiro, eu creio que Ele age, mas muitas vezes nós espiritualizamos algo que nós podemos resolver. E exatamente essa frase, eu ouvi essa semana de um pastor André Fernandes, da Batista Lagoinha, lá de Miami, e ele falou exatamente isso, que muitas vezes nós espiritualizamos algo que é responsabilidade nossa. Ou seja, nós queremos que Jesus faça um milagre em algo que Ele nos deu como responsabilidade. Já que estamos falando de dinheiro, às vezes eu quero que Deus prospere a minha vida, me dê condições financeiras, aumente o meu poder capital, mas eu fico segurando e eu não dou com liberalidade na igreja, eu não devolvo meu dízimo, eu não dou uma oferta. E para não falar somente em dinheiro, às vezes eu estou pedindo para Deus agir de uma forma sobrenatural no meu relacionamento com os meus pais, com a minha namorada, com a minha esposa, com um amigo, com o meu pastor, e eu estou pedindo e clamando e orando para que Ele venha intervir, e eu não dou um passo de liberar ou de pedir um perdão para essa pessoa. Isso é responsabilidade nossa, nós podemos fazer, nós podemos romper com algumas coisas, e mesmo não sendo tão espiritual assim, as coisas vão acontecer. Então, novamente, o primeiro passo que nós temos que entender é que Jesus ele faz quando ninguém mais pode fazer. No momento em que Jesus chega ali, e Lázaro está morto já há alguns dias no túmulo, na caverna ali, ele poderia, com o poder milagroso dele, arrancar a pedra e já chamar Lázaro, mas ele pede para que a pedra seja removida. E isso também demonstra que nós precisamos fazer algumas coisas para que Deus se mova em nosso favor. Se os homens ali, se as pessoas não tivessem removido a pedra, não tivessem agido naquilo que Jesus não queria, ou não era propósito dele agir naquele momento, Lázaro talvez não fosse ressuscitado, não fosse trazido de volta à vida. Então, nós precisamos entender, assim como este cego, que estava ali já anos e anos e anos, dependendo de esmola, ele poderia chegar e falar assim, Jesus, eu quero uma condição financeira boa,
eu quero parar de depender da esmola, eu quero receber uma herança. Mas ele pediu para que fosse curado, porque ele sabia que as outras coisas não eram tão importantes assim. Segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos é que nós precisamos reconhecer quem faz o milagre. O texto fala que logo após de ser curado, este cego ele começa a seguir Jesus, glorificando a Deus, e as pessoas vendo isso também chegam e dão louvores a Deus. Em Lucas capítulo 16, dos versos 11 ao verso 19, Jesus ele cura 10 leprosos. Ele aparece e ele fala para os leprosos: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto esses homens estão caminhando, os 10 são curados. E na sequência do texto nós vamos ver que apenas um retorna para agradecer a Jesus. Os 10 foram curados, os 10 receberam o mesmo milagre, mas apenas um reconhece que o milagre veio de Jesus, pela palavra que ele tinha lançado a eles. Às vezes nós nos empenhamos tanto como cristãos, como crentes, que achamos muitas vezes que somos até fervorosos, e que nossa oração é escutada e ouvida, que quando Deus responde uma oração, um clamor, um jejum, nós esquecemos que quem fez o milagre não foi a nossa oração, não foi o nosso clamor e não foi o nosso jejum, mas foi Ele quem agiu. Por muitas vezes eu já vi pessoas receberem curas, estarem desenganadas pelos próprios médicos, internadas em hospitais, assim como nós temos visto, inclusive nesses últimos tempos, infelizmente, muitos casos desses, pessoas que chegam a estar num estado em que os médicos já liberam visita, já chamam a família, já preparam todas as coisas, e por uma ação milagrosa, elas saem daquela situação, elas são verdadeiramente curadas. Ou pessoas que são libertas, estão oprimidas e recebem um refrigério de Deus, e ao passar do tempo, elas simplesmente esquecem daquilo que passaram e esquecem de que só podia ser Deus agindo na vida delas. Eu conheço algumas pessoas que eu até brinco com elas, falo assim: eu não sei se você acredita em milagre, mas que as pessoas acreditam em milagre por sua causa, isso acreditam. Porque a pessoa estava desenganada pelos médicos, já não havia mais o que ser feito, mas Deus agiu com misericórdia e restaurou a vida, e hoje a pessoa não tem sequela nenhuma. O difícil é que quando Deus nos diz não, nós somos prontos, estamos sempre em prontidão para questioná-lo o porquê de dizer não. Mas quando Ele faz o milagre, damos crédito às pessoas que oraram, às pessoas que jejuaram, ligamos: pastor, glória a Deus porque o Senhor me ajudou em oração, compartilhamos nos grupos e tudo mais, mas esquecemos de render glória e louvor a quem realmente é digno. E eu compartilho novamente, isso não é demérito, ou isso não é privilégio, se é que a gente pode chamar isso, de poucas pessoas. Já aconteceu comigo e eu confesso, você ora tanto por aquilo que você até acredita que foi a sua oração que surtiu algum efeito, e não que simplesmente você foi usado para levar a Deus uma petição de uma pessoa, ou algo que precisava realmente ser Ele para fazer. Então, o segundo ponto que eu queria falar com os irmãos e refrisar é isso, que nós precisamos dar honra e glória a Ele, porque é Ele quem faz as coisas. E o terceiro ponto que eu quero trazer com os irmãos nessa reflexão é que nós não podemos limitar o poder de Deus.
Em João capítulo 5, nos versos 5 ao 8, relata o encontro de Jesus com um paralítico no tanque de Betesda. Para contextualizar, o tanque de Betesda era um lugar em que muitos enfermos ficavam ali ao redor, pois havia um mover de Deus ali, em que um anjo descia, tocava as águas, agitava as águas, e o primeiro a entrar neste tanque era curado. Então, ao haver a manifestação de Deus ali, a primeira pessoa que conseguisse tocar aquela água, entrar naquele tanque, recebia a sua cura. Nós tínhamos ali um paralítico de aproximadamente 30 e poucos, 40 anos, que estava ali há muito tempo. Ele não tinha mais como se locomover, a sua esteira, a sua cama estava ali, e ele ficava ali 24 horas por dia. E Jesus vai ao encontro desse homem, chega e pergunta a ele: você quer ser curado? A resposta óbvia desse homem, assim como a resposta óbvia do primeiro, o cego que nós vimos, era: sim, eu quero ser curado. Mas a resposta dele é: Jesus, eu não tenho ninguém que possa me ajudar a entrar no tanque depois que o anjo faz o toque dele aí. Eu não tenho ninguém para me ajudar a chegar até ali. Ao contrário do cego que nós vimos no começo, este homem ele ainda não tinha tido a revelação de quem estava na frente dele, de qual é o poder de quem estava à frente dele. Jesus também, assim como curou o cego, tinha poder e poderia curar aquele homem. Então, se nós pensarmos novamente naquilo que poderia acontecer com a nossa vida, se Jesus chegasse para mim hoje e falasse assim: o que você quer que eu te faça? Será que a minha resposta não seria alguma dessas desculpas? Você quer ser curado? Ah, mas não tem ninguém para me ajudar a chegar a esse tanque. Você quer um milagre financeiro na sua vida? Ah, mas eu não tenho nem trabalho. Você quer uma libertação, que você parar de ser oprimido? Ah, mas eu não sei como que faz isso, a pessoa que orou por mim não conseguiu. Então, muitas vezes nós já damos desculpa a Deus e não somos objetivos naquilo que Ele está nos perguntando. E mesmo assim, Jesus olha para aquele homem e fala: recolha a sua cama e vá embora, você está curado. E ele recebe a cura. O problema daquele homem foi que ele estava tão focado no problema dele, que ele não conseguiu enxergar que na frente dele já tinha uma solução. Nós muitas vezes idealizamos todas as resoluções de problemas das nossas vidas. Nós idealizamos a forma com que Deus vai agir em nós. Nós idealizamos a forma com que Deus vai operar, inclusive o milagre. Nós, entre aspas, escrevemos um briefing para Deus, assim: você vai fazer assim, nesse dia, dessa forma, e como nós bons cristãos, evangélicos, crentes, vai tocar tal música antes de eu receber essa promessa. Nós somos movidos a isso. Mas o que Deus está te perguntando hoje é: o que você quer que Ele te faça? Como você quer que Ele te faça? É problema dele. Como ele vai fazer é problema dele. Mas o que você quer que ele faça para você? E outro exemplo de que nós não enxergamos a forma com que Deus está olhando para nós, está também no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, nos versos 17 a 26, quando um paralítico é colocado à frente de Jesus. Esse paralítico, ele foi levado pelos seus amigos numa reunião em que Jesus estava reunido ali, se é uma reunião, estavam reunidos, mas tudo bem. Mas que Jesus estava ali e não havia mais lugar naquele lugar. Não havia mais lugar para sentar, não havia mais espaço para as pessoas se achegarem. E quando os amigos e os homens chegam ali, a única solução que eles encontram é: vamos descer o paralítico pelo teto. Abriram lá o telhado da casa e desceram aquele paralítico e colocaram ele
na frente de Jesus. Não tinha como dar errado. É pior do que a gente quando a gente quer receber uma oração no culto, que a gente vem com roupa vermelha, roupa amarela, senta aqui, nunca sentou na frente no culto a vida inteira. Aquele dia a gente senta aqui, no primeiro banco, fica olhando para a cara do pastor. Eu já fiz isso, eu estou falando só daquilo que eu já fiz, tá? Não estou colocando, não estou expondo ninguém, pelo amor de Deus. Mas nós, como boas pessoas que temos sentimento e queremos algumas coisas, muitas vezes nós idealizamos como Jesus vai fazer e damos uma forcinha, vai que o pastor não me vê nesse dia, vou com uma roupa bem chamativa, vai que o missionário lá não me reconhece, enfim. Os homens fazem isso, descem o paralítico na frente de Jesus. Jesus olha para aquele homem, enquanto todos estavam esperando que ele falasse as mesmas palavras que ele já tinha proferido para outros paralíticos. Levanta e anda, pega a sua cama e vai embora e tal. Ele olha para aquele homem e fala assim: perdoados estão os seus pecados. Isso deveria ser motivo de alegria, mas choca. Porque as pessoas que estavam ao redor começam a pensar: quem é este que diz que pode perdoar os pecados? Pois é, este é o único que pode declarar que perdoados estão os seus e os meus pecados. E depois ele cura este homem. Mas o que ele nos ensina neste momento é que, apesar do homem paralítico ali chegar com uma expectativa diante de Jesus, o olhar dele para aquele homem e a preocupação dele com aquele homem, não era somente a cura física, não era somente um refrigério momentâneo, não era somente uma melhoria de vida que iria passar em alguns anos. Porque, como costuma dizer um pastor que eu conheço também, eu nunca vi ninguém que foi curado por Jesus vivo até hoje. Então, a pessoa pode até ser curada, pode haver um milagre, E este homem paralítico, ele não está vivo hoje, ele morreu. Mas o que Jesus estava preparando para ele, através do perdão dos pecados, era algo maior. Era algo que vai além, muitas vezes, do nosso entendimento e daquilo que nós queremos. Porque nós somos humanos, nós queremos uma vida confortável, nós não queremos ficar enfermos, nós queremos que essa pandemia seja varrida da terra e que nós não ouvimos mais falar a respeito dela. Mas qual é o propósito de Deus em todas as coisas? Eu não estou falando que essa pandemia é questão de pecado, assim como Jesus não quis dizer que aquele paralítico ele estava naquela situação por causa do pecado dele. Mas o que Jesus mostrou para mim, pelo menos, eu espero que você enxergue isso, é que ter os seus pecados perdoados era mais importante do que a cura física. Novamente, eu não estou falando que a cura física não era importante e que aquele homem não queria aquilo. Mas ter os seus pecados perdoados era ainda mais importante. Semana passada aqui em São Caetano, nós tivemos a oportunidade de estarmos à frente de 2 hospitais, um deles a pedido da diretora de um dos hospitais, para que houvesse um clamor, um momento de oração pelas pessoas que estão enfermas e internadas ali, e por muitas vezes estão com falta de ar, estão prestes, algumas, a morrer ou numa desesperança, pois essa doença, sim, tem matado muita gente. Nós tivemos um momento ali de clamor e de oração. Eu não vou falar em números para não ser sensacionalista aqui, mas a nossa ação de oração, de louvor
e clamor a Deus em frente aos hospitais, teve resposta da parte de Deus. Pois o número de óbitos não foi o mesmo que o dia anterior e não foi o mesmo que no dia seguinte. Então nós podemos ver que Deus continua agindo. Porém, aqueles que ainda vieram a óbito, o mais importante para eles foi, será que eles tiveram um encontro com Jesus naquele momento em que eles ouviram um clamor pela vida deles? Será que através da nossa oração, o coração dele foi quebrantado e Deus teve a oportunidade de mostrar o plano da vida eterna e mostrar que os pecados daquela pessoa estão perdoados em Cristo Jesus? Apesar de nós continuarmos clamando a Deus, porque eu continuo crendo que Ele é poderoso para agir em milagres e preservar a vida de muitas pessoas e impedir que essa doença venha ainda ceifar muitas vidas. E aí você vai falar assim, mas os números só crescem. E eu vou falar, se não fosse a nossa oração, estava maior. Se não fosse o poder de Deus, estava maior. Porque eu creio que Deus está agindo poderosamente nas vidas. Mas e aqueles que estão sendo recolhidos? Propósito de Deus, não somos nós que definimos quem morre, quem não morre. Não é a estatística que vai me falar quem tem chance e quem não tem chance. Quem vai dar a palavra final é Deus. Quem vai falar se a pessoa continua ou não viva é Deus. Porque, como eu falei, a pessoa pode até receber o milagre naquele momento, mas ela pode virar as costas para Deus, assim como os leprosos fizeram. Mais importante do que a cura física nos dias de hoje, e as pessoas estão clamando para que Deus venha sarar a nossa nação. E eu peço, continuem clamando, não somente pela cura física da nossa nação, mas pela cura espiritual do nosso país. Pois o Brasil é um país de promessas, é um país que carrega sobre si a promessa de ser um celeiro do reino de Deus para todo mundo. E eu creio que essa promessa está próxima a se cumprir, e eu já falei aqui algumas vezes a respeito disso. Para encerrar, eu vou convidar o pessoal do louvor a se colocarem apostos aqui. E eu quero compartilhar um texto que eu já preguei sobre ele aqui, mas eu quero compartilhar de novo com os irmãos. Está em Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que não conhecem. Clame a Ele, e Ele te responderá. Mas Ele não somente te responderá, mas Ele te dirá coisas grandes, mas também insondáveis que ainda não conhece. Então nós não podemos limitar a ação de Deus, achando que Ele vai agir somente em como nós pedirmos, achando que Ele vai somente diminuir ou impedir o número de mortos. Mas eu creio que Ele é poderoso, e se Ele quisesse, já teria o feito, em simplesmente eliminar o efeito desse vírus sobre toda a terra. Eu não sei qual é o propósito de Deus, eu não sei o que Deus está preparando. A única coisa que eu sei é que eu continuarei a clamar a Ele, continuarei a orar a Ele, pois eu creio que Ele vai anunciar coisas grandes e que ainda não conhecemos, mas quando as conhecermos, será inevitável olhar e falar: isso não vem da parte de Deus. Quando nós virmos essas coisas acontecendo, será nítido que será
uma resposta de um clamor de uma nação inteira, de um município inteiro. Estávamos em algumas dezenas de pessoas talvez ali, e foi o suficiente para que as pessoas tivessem ainda que um dia a mais de vida. Mas nesse dia elas tiveram a oportunidade de ouvir a respeito de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que liberta, mas principalmente de um Deus que perdoa os pecados e tem uma vida eterna toda pela frente. Não queremos nos preocupar somente com essa vida. Essa vida é importante, ela faz parte da nossa natureza humana, mas eu preciso olhar para um futuro e ter uma esperança futura, pois de nada me vale mais alguns dias, alguns meses, alguns anos de vida, se eu não tiver a esperança de que o preço do meu pecado foi pago na cruz por Jesus, e Ele derramou o seu sangue em meu favor e em seu favor. E se você ainda não declarou isso, declare, reconheça que pelo sangue de Jesus o seu pecado foi perdoado, e que se nós nos colocarmos diante dele e clamarmos a ele, ele nos abençoará e nos dará a vida eterna ao lado do Pai, ao lado de Deus. Então, que a sua oração, que a minha oração seja nesse sentido, que Deus venha realmente fazer a ação dele, que nós venhamos entender aquilo que ele tem pedido a nós, mas que nós possamos entender o que realmente nós precisamos. E eu termino te perguntando: se Jesus aparecer para você agora e falar, o que você quer que eu lhe faça? Qual seria a sua resposta? Aonde o seu coração e a sua mente está focado? Queria fazer mais uma oração enquanto depois nós vamos cantar essa canção e encerraremos o nosso culto. E eu creio que Deus vai abençoar as nossas vidas nessa semana e ouviremos a respeito das suas bênçãos, para que o nome dele seja glorificado. Assim como este texto diz que o cego, após ser curado, ele começou a seguir Jesus para glorificar o nome dele. Que assim seja com a minha vida e com a sua vida. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque nós sabemos que podemos te pedir qualquer coisa. E nós sabemos também que o Senhor é poderoso para nos dar aquilo que ninguém mais pode nos dar. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor esteja visitando a vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo neste momento. Nós estamos impedidos de estarmos fisicamente juntos, mas o Senhor é poderoso para romper qualquer barreira de espaço ou tempo, Senhor. Então visita agora, Espírito Santo de Deus, as pessoas que estão com essa live conectada, com este culto em seus lares, nos hospitais, no seu trabalho, no seu carro, aonde quer que esse culto e que essa palavra esteja sendo transmitida, que a tua ação esteja sendo efetiva agora. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha ouvir o nosso clamor. Nós te pedimos por aqueles que estão enfermos, por essa doença ou por qualquer outra enfermidade. A tua palavra diz que toda a nossa enfermidade foi levada pelo Senhor na cruz. Sobre as suas pisaduras, sobre o seu sofrimento, sobre o seu machucado, nós fomos sarados.
Nós cremos que a Tua palavra é atual. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz nas nossas vidas. E nós declaramos isso. Pai, que os nossos pecados também foram perdoados por Ti. Através do sacrifício de Jesus, nós temos o livre acesso ao Senhor, Deus. E nós queremos Te agradecer por isso e declararmos que nós tomamos posse desse perdão. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. E nós queremos Te pedir que o Senhor esteja nos visitando essa semana, operando das Tuas obras, dos Teus milagres, das Tuas bênçãos sobre nós. E que sobre as nossas vidas, as outras pessoas também venham ver a glória de Deus. Porque nós queremos glorificar o Teu santo e bendito nome por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Ainda que doa os nossos sentimentos, ainda que seja incompreensível ao nosso olhar humano, nós cremos que o Senhor irá fazer coisas que nós não conhecemos ainda, mas serão grandiosas e serão poderosas, e o Seu nome será glorificado. Continua agindo na nossa nação, continua agindo no nosso povo, e o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, que possa se humilhar e orar, e se apresentar diante de Ti, para que o Senhor venha sarar a nossa terra. E a nossa terra não é uma terra física, mas uma terra eterna com o Senhor, uma terra espiritual, de um reino espiritual, do qual todos nós fazemos parte, ó Senhor. Venha agir em nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos conduza conforme o Teu querer nessa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado
teus pés.